Bom dia, crianças! Hoje é dia 22/1, sexta-feira, e nós temos umas situações problema para resolver e colar no caderno de matemática. O comando da questão é recortar, colar, ler e resolver os problemas no caderno de matemática. Então, nós temos aí da letra A até a letra M, tá bom? Então, vamos começar? Vamos relembrar as ideias das operações. Aqui nós temos problemas com as 4 operações. Quando for um problema de adição, as ideias são juntar, reunir quantidades. Subtração, 3 ideias. Tirar, quando a gente separa uma quantidade da outra. Comparar, quando a gente vê quanto que um tem a mais ou o outro tem a menos. Ou completar, que é saber quanto falta de uma quantidade para chegar na outra. Na multiplicação, nós temos várias parcelas iguais, a gente conta quantas vezes elas se repetem e faz a multiplicação. Então, é uma adição de parcelas iguais. E as ideias da divisão são repartir e medir. Repartir a gente já sabe, né? Que é a gente dividir em partes iguais, tá? Não pode um ficar com mais e o outro ficar com menos. São partes iguais e pode haver até um resto. E medir é a gente saber quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra, ou seja, quantas vezes um grupo menor cabe dentro de um grupão, tá bom? Então vamos lá, começando no problema da letra A, nós temos que um feirante tinha 138 mangas e 123 laranjas. Vendeu 114 frutas. Quantas frutas ainda restam? Mangas e laranjas são frutas. Então, primeiro a gente tem que descobrir quantas frutas ele tinha fazendo uma operação. Tá? Então, a primeira operação a gente vai fazer para saber quantas frutas ele tinha no total, mangas com laranjas. E depois a gente vai fazer a operação de venda das frutas, quando a gente vai o quê? Separar para vender, tirar, certo? Então, são 2 operações para saber quantas restam. B. Uma costureira fez 54 camisas para uma escola de samba e depois fez mais 16 camisas. Quantas ela fez ao todo? Então, basta a gente fazer o que com os 2 valores? É uma operação só. A gente vai pegar as camisetas e vai juntar. Qual é a operação que junta? Então, nós vamos fazer a operação que junta para saber quantas ela fez ao todo. Muito fácil. Letra C. Marcele tinha 55 pulseiras, resolveu dividir com suas 4 amigas. Com quantas pulseiras cada uma delas ficou? Então, olha só o que ela fez. Ela repartiu, né? Dividir, já está o próprio nome falando. Ela repartiu com as amigas, são 4. Então, são 55 pulseiras para repartir para 4. Façam a operação e vamos saber com quantas pulseiras cada uma ficou. D. Em uma sexta-feira, a loja de conveniência vendeu R$ 440 em lanches. Se cada lanche custa R$ 8, quantos lanches foram vendidos nesse dia? Então, olha só, 440, né, é o total de dinheiro. E aí, dentro desse 440, tem grupinhos menores de 8 em 8 reais, que é o valor de cada lanche. Então, a gente vai saber quantas vezes o R$ 8 está dentro de 440, para descobrir quantos lanches foram vendidos. Essa é aquela ideia que a tia Kerluce falou, de medir, para saber quantas vezes uma quantidade menor, que no caso é o 8, cabe dentro de 440. Então, nós vamos fazer uma divisão para descobrir quantos lanches foram vendidos, ok? Luana comprou 84 pirulitos e dividiu em 12 saquinhos. Quantos pirulitos ficaram em cada saquinho? Então, o próprio nome já está falando, né? Se ela dividiu em 12 saquinhos, significa que ela fez ela repartiu, certo? Então, 84 a gente vai dividir em 12, ok? Então, a gente vai fazer aí a operação. Letra F.
Miguel ganhou 54 balões e dividiu para 6 amigos. Quantos balões cada um recebeu? O próprio nome já está falando também. Ele fez o que? Ele repartiu os 54 para 6. Qual é a operação? Divisão. Letra G. André tinha 18 bolinhas. Durante o jogo, ele perdeu 14. Com quantas ele ficou? Bom, as que ele perdeu, a gente vai separar, certo? Então, qual é a operação que faz essa separação? Tá? É a operação de quê? A gente está tirando o que ele perdeu. Então, tirar é uma ideia de qual operação? Aí a gente vai fazer aí essa operação para ver com quantas ele ficou. H. Na empresa de Juan, há 450 funcionários. Após um período ruim, ele teve que despedir 235 funcionários. Quantos empregados há na empresa de Juan agora? É a mesma coisa, né? A quantidade que ele tinha, a gente vai tirar o que ele despediu, tá? Durante o período ruim, a gente vai tirar a quantidade dos funcionários que ele teve que despedir, tá? Então, a gente vai separar. Separar, tirar é uma ideia de qual operação? Subtração. Então, vamos fazer? Letra I. Numa escola havia 436 meninos e 328 meninas. No final do ano, 87 alunos saíram da escola e entraram 59 novatos. Quantos alunos há na escola? Bom, meninos e meninas são alunos, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira operação é ver quantos alunos. A gente vai juntar meninos e meninas, é a primeira operação. Na segunda operação, a gente vai fazer o que com os alunos que saíram? A gente vai tirar, separar. Então, depois que a gente juntar meninos e meninas, a gente vai pegar o valor e vai tirar os alunos que saíram. E com esse resultado, a gente vai fazer uma terceira operação, que vai ser o quê? Colocar, acrescentar os que chegaram, os que entraram, que são novatos na escola. Então, são 3 operações. A primeira, a gente vai ver quantos alunos, juntando meninos e meninas. A segunda, a gente vai tirar os que saíram. E desse resultado, a gente vai juntar com os que chegaram, os novatos. Ok? 3 operações. J. Mamãe comprou 2 dúzias de pratos rasos e 3 dúzias de pratos fundos. Quebraram-se 15. Quantos pratos restaram? Primeira coisa que a gente tem que saber nesse problema é quanto vale uma dúzia. Uma dúzia são quantas unidades de pratos? Tá? São 12 unidades. Então, 2 dúzias de pratos rasos vai dar um total de quanto? É 12 duas vezes. E 3 dúzias de pratos fundos é 12 3 vezes. Então, a gente vai juntar essas quantidades aí. Primeiro, a gente vai fazer quanto que dá o 12 duas vezes e o 12 3 vezes e vai juntar para saber quantos pratos a mamãe comprou, tá? E aí, depois, a outra operação que a gente vai ser fazer o que com os que quebraram-se? Nós vamos juntar com eles ou vamos tirar os que quebraram-se? Nós vamos retirar para saber quantos pratos restaram, ok? Então, são várias operaçõezinhas que a gente vai fazer aí. Primeiro, a gente vai ver quanto que dá 2 dúzias e 3 dúzias, juntar essas duas quantidades. E depois a gente vai tirar os pratos que se quebraram, ok? Para saber quantos restaram. K. A senhora Teresa colheu no seu pomar 9 centenas de laranjas, 2 centenas de limões e 9 dezenas de peras. Quantos frutos colheu ao todo? Primeiro a gente tem que saber quanto que vale a centena, né? A centena são quantas unidades? Uma centena são 100 unidades. Então, olha só, 9 centenas de laranja vai dar quantas laranjas? 2 centenas de limões vão dar quantos limões? E a dezena, 9 dezenas de pera. A dezena vale quantas unidades? 10. Então, 9 dezenas de pera são quantas peras? Quando a gente descobrir qual é o valor de cada fruta, para saber quantos ela colheu ao todo, a gente vai fazer a operação de quê? Juntar. Porque laranja, limões e peras são frutas, tá? Então, frutos, né? Nós vamos então juntar laranjas, limões e peras
Depois que a gente descobrir quanto que dá 9 centenas, 2 centenas e 9 dezenas. Ok? E a letra L? Olha só, a letra L diz assim, que a professora encheu 256 balões azuis para 2 grupos desfilarem. Quantos balões recebeu cada aluno? Olha só, a professora encheu 256 para 2 grupos, tá? Então, quanto recebeu, aqui deve estar perguntando quanto recebeu cada grupo, tá? Então, a gente vai dividir, se são 2 grupos, a gente vai repartir os 256 por 2, tá bom? Então, vamos lá? A gente vai fazer essa operação. A gente vai repartir 256 por 2. Repartir é uma ideia da divisão. E o último tá assim. Juliana quer repartir 36 lápis em 2 estojos. Quantos lápis cada estojo receberá? Não pode um ficar com mais e o outro ficar com menos. É a mesma quantidade. Repartir é uma ideia da operação da divisão. Então, nós vamos pegar os 36 e vamos dividir por 2 para saber cada estojo vai receber quantos lápis, ok? Então, não vamos esquecer também que os problemas envolvem o cálculo, que é a operação, que a gente tem que fazer ela no caderno, tá? A gente não pode fazer numa folhinha e colocar só o número lá no caderno. A gente faz a operação, as operações, porque tem problema aí que são 3 operações, tá? Então, a gente faz todas elas no caderno e depois a gente escreve a resposta. A resposta de acordo com a pergunta. E uma resposta, ela é uma frase, ou seja, ela tem que ser iniciada com letra maiúscula e ela tem que ter o ponto final quando a gente terminar. E ela tem que responder a minha pergunta, tá? Eu não posso fazer uma resposta tipo assim, ó, quantas frutas ainda restam? Eu não posso colocar assim, eu adoro comer frutas, porque é uma frase, não é? Mas essa frase responde a minha pergunta? Não responde. Então, eu tenho que responder o quê? Quantas frutas ainda restam? Ainda restam tantas frutas, ok? Isso responde a minha pergunta. Mas eu sei que vocês são espertos e vão fazer direitinho, tá bom? Quando terminar, fotografa a atividade e coloca para a gente olhar na plataforma. Bom trabalho. Se tiverem dúvidas, estamos sempre à disposição de vocês.